Certamente você já ouviu falar sobre como a resistência à insulina e o desequilíbrio do açúcar no sangue pode ser danoso para a sua saúde, certo? Também já ouviu, já percebeu ou sentiu de como o estresse pode impactar na sua saúde e no seu bem-estar. Dominância de estrogênio, você sabia que pode ser a causa das suas cólicas, do seu sangramento aumentado, da sua enxaqueca, da sua irritabilidade, TPM, sensibilidade mamária, alterações na sua menstruação, pólipos, miomas, endometriose? É sobre esses 3 desequilíbrios hormonais que eu vou falar aqui hoje, que estão praticamente na base, na causa de todos esses sintomas de pacientes que eu atendo diariamente no meu consultório, na minha prática, e que também são a base, a causa aí da tríade da mulher moderna, que são os 3 sintomas que eu mais pego no meu consultório: ganho de peso, falta de energia e falta de libido. Esses 3 desequilíbrios hormonais, eles estão interconectados. Um pode ser a causa e a consequência do outro. Então a gente vai ver como a resistência à insulina pode impactar no estresse e pode levar a uma dominância estrogênica. E como o estresse pode levar a uma resistência à insulina e também ser a causa da dominância estrogênica. E por fim, a dominância estrogênica, como ela pode contribuir para o aparecimento de uma resistência à insulina e também contribuir para o estresse da mulher. Vocês aplicando tudo que eu vou falar aqui hoje, de forma simples, a partir de amanhã, sem precisar de muitas coisas, botando apenas o conhecimento em prática, eu garanto 100% que vocês, não importa o sintoma que vocês tiverem, seja insônia, cansaço, falta de libido, alterações de humor, alguma patologia, SOP, endometriose, TPM, vocês colocarem isso que eu vou falar aqui em prática, com certeza vocês vão melhorar muito a saúde de vocês. De forma simples, rápida, barata, sem segredos, porque a gente vai agir na causa. Não é falta de pílula, não é falta de antidepressivo, não é tratamentos mirabolantes, enfim. Então você que está aqui ao vivo comigo, já fiz uma introdução, eu vou esperar 2 minutinhos para o pessoal entrar. Então se você está vendo a reprise, você já passa uns 2 minutinhos para frente aí, que eu vou esperar um pouquinho e vou dando alguns recados aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem está entrando aí, estou esperando só uns minutinhos aí o pessoal entrar. Todo mundo que está entrando, vamos falar bastante coisa hoje. Peguem, convidem aí o pessoal na casa de vocês. Oi, Vanessa, tudo bem? Peguem aí, convidem o pessoal na casa de vocês, desliguem a TV, se concentrem, peguem uma caneta e um papel que eu vou dar umas coisas para vocês pesquisarem, algumas dicas. Clica no aviãozinho aí, já manda para quem vocês acham que vale a pena assistir essa live. Não vai sair da live, se você clicar no aviãozinho, marcar umas pessoas ali, vai ficar aqui. Como hoje tem 3 assuntos, esses 3 assuntos daria para fazer uma live de cada um. Então vou ter que fazer 20 minutos cada um. 20 minutos, vai ser assim a live. 20 minutos de resistência à insulina, 20 minutos sobre disfunção adrenal, estresse, disfunção adrenal, 20 minutos sobre dominância de estrogênio. Hoje eu tô com a minha esposa aqui, a Tami, ela vai me ajudar, ela vai me avisar do tempo para eu não me perder no tempo. Ela vai separar 2 perguntas de cada tema. Então vai ter 2 perguntas de resistência à insulina, 2 perguntas de estresse e disfunção adrenal e 2 perguntas de dominância estrogênica que eu vou responder no final da live. Eu preciso para que no Instagram, oi Gabi, tudo bem? Ana, pessoal, todo mundo entrando aí. Eu preciso que vocês curtam aí, botem um coraçãozinho pro Instagram entender que esse assunto é relevante, que vocês estão gostando, para que não derrube a live em 1 hora, tá? Vai ficar salvo, se vocês precisarem sair não tem problema, mas ao vivo aqui vai ser mais legal, que eu vou poder interagir junto com vocês, tá? Boa noite, Vitor Moraes, Fabielle, a Gabi, nós precisamos fazer uma live de novo, hein, Gabi? Aquela que a gente fez de progesterona foi ótima. Pessoal, já vou começar. Já separei alguns slides, vai ter alguns slides, algumas anotações que eu me sinto melhor aqui também para até organizar o pensamento. Deixei um roteirinho aqui para mim não me perder. E mais 1 minutinho eu vou começar, beleza? Eu sou bem chato com o horário aí, respeitando quem tá aí conosco. E nós vamos começar. Convite aceito, então tá bom. Vai ter live com a Gabi aí, pessoal. Quem tava falando da Gabi, vai ter live aí. Vocês que escolhem um assunto. Bom, vamos lá. Boa noite, Ju. Boa noite, Fran.
consulta, legal, Fabielle, boa noite, boa noite. Vamos lá, já temos 100 pessoas, 20 horas e 4 minutos, nós vamos começar a live aqui. Bota o cronômetro aí, 20 minutos, a partir de agora, 20 minutos, resistência à insulina, nosso primeiro assunto. Por que eu resolvi começar com resistência à insulina? Porque eu pego muita resistência à insulina. As pacientes nem sabem, as pessoas nem sabem que tem resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela vai impactar em todas as áreas, em todos os órgãos, em todos os sistemas, e é muito ruim para a saúde. Vai desequilibrar todos os hormônios sexuais, vai causar doença cardiovascular, uma série de alterações, e ela é muito comum. Acne, SOP, queda de cabelo, baixa libido, dominância de estrogênio, tudo isso a gente vai ver que a resistência à insulina vai levar. E qual que é a causa? Vamos para a causa, porque a gente, para entender o tratamento e o que a gente vai fazer para melhorar a resistência à insulina, a gente tem que entender o que está causando isso. E a causa nada mais é do que o consumo exagerado de calorias, e essas calorias principalmente provenientes de açúcares e de carboidratos. Nós não fomos feitos para comer a quantidade de açúcar e de carboidratos contidas hoje na nossa alimentação, no nosso padrão de alimentação. Nós evolutivamente não fomos assim. Nós vivemos durante toda a história praticamente em escassez de alimentos. Vamos botar a idade primitiva, os povos antigos, idade média, até 1900, pensa em 1900, há 120 anos atrás. Para você ter acesso a uma comida, alguma coisa, você tinha que colher, você tinha que plantar, você ia na feira, você tinha que cozinhar, pegar lá da terra, né? Você não ia na padaria, aqui na padoca, pegava um pão de queijo, um todinho e saía comendo, né? Ou um salgadinho, uma bolacha, um pacotinho. A quantidade absurda de caloria, de farináceos, de açúcar que a gente está comendo está nos levando à resistência à insulina, tá? Então, quando a gente come mais calorias do que a gente gasta, então vamos dizer, eu, Leonardo, tenho uma taxa metabólica basal aí de 2.800 calorias por dia. Se eu comer todo dia 3.500, 4.000 calorias, bolinho, docinho, acordo de manhã pãozinho, suquinho de fruta, café com leite e açúcar, cuquinha, bolinho, salgadinho, tudo que é farináceo, o dia inteiro. Então acorda de manhã já 2 pão, meio da manhã come alguma coisa, toma um todinho, uma bolachinha, um clube social, uma Nesfit, acha que está sendo saudável. Aí no almoço, pega lá a carne, pega até o vegetal, mas mete uma lasanha, mete um macarrão, né? Excessos, né? Batata frita, né? Comidas ruins. Aí de tarde já tá com fome de novo, vai lá e come o quê? Mais um pãozinho, uma tortinha, vai na padaria, pega um croissant, um salgado. De noite a mesma coisa, um pão, uma lasanha, uma pizza, um lanche. Esse excesso de calorias, esse excesso de farináceos, esse excesso de açúcar vai ter como consequência, principalmente, vai sinalizar o organismo para acumular esse excesso de calorias. Isso vai levar a picos de insulina, sinalizar o nosso corpo para armazenar gordura, e aí a resistência à insulina, o nosso corpo ele vai tentar se proteger. Então a gente o tempo inteiro dando picos de insulina, nosso corpo não foi feito para ter tanta insulina. Nós fazíamos 2, 3 refeições por dia, né? E o nosso corpo vai tentar se defender, vai acumular isso, vai botar isso para dentro como forma de gordura. Essa gordura também, excesso de gordura, vai causar inflamação, e a resistência à insulina, a inflamação, vai começar a levar uma série de consequências ruins para o nosso organismo. Eu vou botar aqui na tela o primeiro slide, que é esse aqui, tá? Que são as consequências da resistência à insulina. Vai levar uma inflamação, esse excesso de gordura, esse excesso de comida, vai levar a uma inflamação. A gente quando começa a acumular gordura, a gente vai começar a inflamar. Síndrome metabólica, nós vamos aumentar muito o nosso colesterol, diminuir o colesterol bom, HDL, aumentar o triglicerídeos. Alterações hormonais, a resistência à insulina, por diversos motivos, ela vai fazer alterações dos nossos hormônios, principalmente para mulheres, vai alterar a secreção de LH e FSH, vai aumentar a produção de androgênios. Quem tem predisposição vai desenvolver FOP, mas quem não tem predisposição da mesma forma, vai aumentar aí acne, pelo, queda de cabelo, vai impactar nos hormônios do sono, vai impactar na grelina, leptina, os hormônios da fome, da saciedade,
vai levar a disfunções orgânicas. A gente sabe que essa resistência à insulina, que essa inflamação vai começar a impactar o coração, o rim, o fígado, vai começar a acumular gordura no fígado, diminuir a eliminação de hormônios, de produtos, de contaminantes que a gente consome durante o nosso dia. E isso, consequentemente, vai levar aos sintomas, muitos sintomas, doenças, né, envelhecimento, câncer e morte. Então, simples assim, vai destruir sua saúde, vai destruir sua qualidade de vida, vai te causar uma série de doenças e sintomas de envelhecimento, e simplesmente isso vem da nossa alimentação, tá? Obesidade, excesso de insulina, excesso de comida, diabetes, colesterol elevado, hipertensão, gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica, está muito comum, demências, doenças autoimunes, estão todos deflagrados pela resistência à insulina. Nas mulheres, o que vai acontecer com mulheres, né? A resistência à insulina aumenta a secreção de LH. A secreção de LH aumenta a produção de androgênios, de testosterona, androstenediona. Isso atrapalha o desenvolvimento dos folículos. A mulher não consegue ovular. Vai entrar em amenorreia, vai ter alterações hormonais. Levando isso a uma dominância de estrogênio, porque não vai conseguir fazer a ovulação. Outra coisa, tá? Infertilidade, dificuldade para gestar, né? Se gestar com resistência à insulina, aumenta todas as complicações, risco de aborto, diabetes gestacional, má placentação, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, parto prematuro, descolamento de placenta, alterações do crescimento, do desenvolvimento fetal. Isso tudo está bem documentado na literatura. No intestino, esse excesso de glicose, de açúcar, levando a uma disbiose, ao proliferamento, a proliferação de bactérias gram-negativas, de bactérias ruins que fermentam alimentos, que vão levar a uma hiperpermeabilidade. Essa disbiose intestinal causa uma disbiose vaginal, uterina. Isso está bem documentado. Leva à infertilidade. Doutor, meu endométrio não cresce. Eu estimulo, eu fiz estímulo e ele nunca cresce. É disbiose. É disbiose lá dentro das bactérias, da flora vaginal. Resistência à insulina está ligada a candidíase de repetição. Essa disbiose intestinal. No fígado, a gente está acumulando. O fígado ele sofre muito com a resistência à insulina. Tá? Muito. Então detoxifica pior os estrogênios, aumenta a chance de você ter dominância estrogênica, né? Leva a uma má digestão. Então olha o impacto da resistência à insulina, e vocês nem sabem que vocês têm, porque tradicionalmente os médicos, a grande maioria, não pede, nem avalia, nem sabe como que vai avaliar a resistência à insulina. Vocês vão me perguntar, doutor, como é que faz o diagnóstico? Tá aí para vocês? O que eu avalio para ver a resistência à insulina? Glicemia de jejum. É o básico, quase todo mundo pede. Abaixo de 100 é normal, de 100 a 126 é pré-diabetes, acima de 126 é diabetes. Mas muito tempo antes de alterar a glicemia de jejum, a pessoa já tem resistência à insulina e já está sofrendo tudo isso que eu falei. A via final é o pré-diabetes, a via final é o diabetes. Significa que na hora que você tirou o sangue aqui, naquele frasquinho que foi para o laboratório, mediram 80, 85 de glicemia. Quer dizer que você tá normal, tá tranquilo. Não. Veja a tua insulina de jejum. Eu posso ter 85 de glicemia e ter uma insulina baixa. Eu posso ter 85 de glicemia e a minha pâncreas está produzindo muita insulina. Então a gente tem que avaliar a glicemia de jejum e a insulina de jejum. Qual que é o normal da insulina de jejum? Abaixo de 10. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Abaixo de 10 é normal. Então tem 90 de glicemia de jejum com 7, com 8. E o excelente, a melhor glicemia, a melhor insulina de jejum abaixo de 6. Então se tiver uma insulina de jejum de 5, de 4, de 3, parabéns. Você não come muito. Significa que o teu pâncreas, para manter aquela glicemia normal, que tem que ser depois de 8 horas de jejum, precisa secretar só um pouquinho de insulina. Somente um pouquinho. Agora, tu pode ter 80, 90 de glicemia de jejum, mas tá produzindo, que nem ontem uma paciente, 30 de insulina. Teu pâncreas, ele tá gritando, ele tá tendo que produzir 30 de insulina pela manhã em jejum para não conseguir manter uma glicemia normal.
E já está sofrendo tudo isso. O fígado já está sofrendo, as artérias, os desequilíbrios hormonais, o ovário, a fertilidade, tudo já está sofrendo e você nem sabe, né? Então, tem que avaliar a insulina de jejum. Eu falei para a paciente ontem, ela tinha 30 de insulina de jejum. Eu falei para ela assim, ó, tem duas notícias, uma notícia boa e uma ruim. A boa é que teu pâncreas ainda consegue produzir insulina. A ruim é que, independentemente de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu vai virar diabética. Se tu não fizer nada, se não corrigir tua alimentação, tu vai virar diabética. Porque uma hora o pâncreas ele não consegue mais. Ele vai tentando mandar insulina, ele entra em insuficiência. E aí o que acontece? Aí a glicose vai subir. Aí a paciente vai aparecer com a glicemia de jejum alterada. Mas isso ficou anos acontecendo antes, com todos os sintomas e todos os malefícios da resistência à insulina. Hemoglobina glicosilada Só um pouquinho aí, meu cachorro latino. Bart, quieto. Desculpa, pessoal. Hemoglobina glicosilada ou glicada é a hemoglobina, é a média de açúcar dos últimos 3 meses. Eu consigo ter uma ideia como é que tá essa média de açúcar. Pré-prandial, pós-prandial, ele me dá uma noção. Abaixo de 5,7% é normal. Só que a gente sabe que o excelente, quem come pouco, quem abusa pouco de carboidratos, de açúcares, é abaixo de 5. Então a tua hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 5 ideal, 4,8, 4,7, 5. Mas assim, se tiver 5, 5,2, 5,3, 5,4 tá ok. Se tiver 5,5, 5,6, 5,7, opa, tá ficando muito alta. Já pode ter resistência à insulina. Tá? E aí vocês vão lá, doutor, mas eu tenho SOP, mas a minha glicose, eu fiz a minha insulina e tá normal. Só que ela tá normal em jejum. Ela tá em jejum. Tu dosou lá de manhã a glicemia e a insulina deu 8 de jejum. Só que quando tu come, a tua insulina não consegue baixar a tua glicose como ela deveria. Por isso que a gente tem que testar a curva insulino-glicêmica. Se eu tenho uma paciente com SOP, uma paciente que, não tá fechando, essa insulina dela, eu faço um questionário alimentar e ela tem já hábitos não tão saudáveis, mas a insulina dela vem normal, o que eu faço? Eu peço a curva insulino-glicêmica. Vai no laboratório, coleta insulina e glicose de jejum e toma uma carga de dextrose, de açúcar. E aí faz a curva, em 30 minutos, dosa de novo, coleta sangue. Insulina e glicemia. Em 1 hora, 60 minutos de novo. O que a gente vai ver? Que essa insulina ela não pode subir mais que 7 vezes no valor dela de jejum. Então vamos dizer que tinha 10 de insulina em jejum, limite ali. Não pode subir mais que 70, nem em 30, nem em 60. Se tu subiu muito a tua insulina, mais que 7 vezes, que 10 vezes o valor basal, tu tem resistência à insulina, mesmo em jejum sendo normal. É igual o eletrocardiograma, tu faz eletro de repouso, meu eletro normal. Quando tu vai para a esteira, que tu exige do teu coração, começa a dar arritmia. Então por isso que a gente faz teste de esforço. E para glicose a mesma coisa. Vamos ver depois de dar uma carga de glicose como é que vai se comportar. Então assim, tem que ter um médico que tem experiência, que vai saber fazer esse diagnóstico. Triglicerídeo é outra pista. Triglicerídeo abaixo de 150 normal, desejável abaixo de 100, ótimo, excelente abaixo de 70, significa que tu tá abusando pouco de carboidrato, tá abusando pouco de açúcar, de calorias, porque tudo que está em excesso, aquela caloria em excesso do nosso corpo não joga fora, ele empacota. Então se eu gasto 2.500 calorias, eu como 3.500, 4.000 calorias, meu corpo ele não vai pegar essas 1.000 que eu fiquei em excesso e vai jogar fora, que deveria ser assim, ele vai armazenar. Ele empacota em forma de triglicerídeos e manda para a gordura. Então, se o meu triglicerídeo está muito aumentado, significa que eu estou comendo demais. Que está ruim. Vocês entenderam o diagnóstico? Tá? Então, é por aí. Tem que avaliar tudo isso aí. Tá? Bom, e aí... Deixa eu só parar aqui. Estou meio perdido. E aí, então, o que a gente vai fazer? Tá? O que a gente tem que fazer? Como que eu vou tratar? O que eu tenho que parar de fazer? Primeira coisa é dieta, gente. Não tem pílula mágica. De preferência com auxílio da nutricionista para orientar vocês. Eu consigo orientar. Eu praticamente toda a minha consulta, 15, 20 minutos, eu falo de alimentação. O que seria o ideal? Manter proteínas adequadas. Calorias. Primeira coisa, calorias. Para não estar em excesso de calorias. Não está em excesso de calorias, manter um peso adequado, se você está acima do peso, emagrecer, ficar sempre um pouquinho em déficit calórico para perder esse peso que você acumulou, ter proteína em todas as refeições, carne, frango, peixes, ovos, de manhã é mais fácil comer ovos, né? Então tem que ter gorduras boas, evitar gorduras industrializadas, gorduras inflamatórias, margarina,
bolacha, óleo de girassol, óleo de não sei o que, esses produtos alimentícios, isso é péssimo, é inflamatório, né? E carboidratos, né? Carboidratos não precisa ser low carb. Não precisa. Muitas vezes é uma estratégia que a gente usa por um tempo, para reduzir, para melhorar. Mas carboidratos, sempre brinco, carboidratos que Deus fez. O que Deus fez de carboidrato? Arroz, feijão, batata, inhame, abóbora, carboidrato das frutas, dos vegetais, carboidratos disso. Essa é a fonte de carboidrato. O que o padeiro fez, o bolinho, o farináceo, a torta, o açúcar, tudo isso, cortar. Bebida açucarada, pelo amor de Deus. Botar açúcar no café, botar açúcar no suco, usar suco, essas coisas, é a pior coisa, porque não sacia nada. É um açúcar puro que entra e vai dar pico de insulina. Tá? Tem como fazer? Tem como fazer. Vamos lá, vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Café da manhã do brasileiro. 90% das minhas pacientes, quando pergunto o que tu come no café da manhã? Pão. Acorda já comendo um pão, vai dar um pico de insulina. Primeira coisa do dia, já sinaliza lá pra cima. O que passa no pão? Margarina ou manteiga? Manteiga menos pior. Margarina, horrível. Joguem fora a margarina na casa de vocês. O que mete no pão? O que passa no pão? 4 minutos aqui para eu falar do tratamento. Tô ferrado. O que passa no pão? Passa no pão, boto no pão queijo, presunto, embutidos. E aí toma o quê? Café com leite? Café com leite. Leite inflamatório. Café com leite o quê? Açúcar. Então, cadê os nutrientes dessa dieta? Cadê os nutrientes? Cadê o zinco, o selênio, a proteína, os macros? Cadê as gorduras boas, né? Tá tudo ruim isso aí. Tem só o pão que é farináceo, o açúcar do café que vai dar pico de insulina, uma gordura de uma margarina ruim, um leite com alimento inflamatório, horrível. Tá, doutor, mas então o que eu vou comer de manhã? Tem alternativas. Vamos lá. Primeira coisa, botar uma proteína. Qual que é a proteína mais fácil de comer de manhã? Ovo. Ovo é fácil de comer de manhã. Um dia faz ovo frito, mas não no óleo, né? Ovo frito na frigideira antiaderente. Outro dia faz ovo mexido. Outro dia faz omelete. Outro dia faz uma crepioca, se não tá com tanta resistência à insulina, bota uma tapioca, 2 colherinhas, tudo. Um dia pega um iogurte daqueles baixo, bota uma granola, uma canela e uma banana, pica um mamãozinho, pica uma fruta de baixo glicemia, melão, né, um morango, bota ali, faz um dia, não consigo comer ovo, tô enjoado de ovo. Cara, então pega uma proteína de um whey, faz uma panquequinha, esquenta na frigideira. É óbvio que dá pra fazer, muito. Só que assim, dá trabalho, vai gerar louça, tem que acordar antes, tem que ter os ingredientes, né? Tem que ir no mercado, se programar, tem que ter a fruta. É muito mais fácil você ir no mercado, na padaria, pegar um pão de queijo, um croissant, um todinho e ir pro trabalho fazendo isso. Ou comer um pão. É mais gostoso, eu também gosto de pão. Então vai comer um pão. Ou tu faz, primeira dica aí, ó, nota aí, ó, bota no YouTube, agora, assim da live, pão low carb, ou pão saudável, ou pão com baixo índice glicêmico. Vai ter trocentas receitas. É igual o pão francês? Não é igual. Mas assim, eventualmente, final de semana, eu fui no hotel, ou final de semana, come um pão, daí come o pão mesmo, aquele gostoso, o pão francês, da padaria, o quentinho. Mas no dia a dia não dá pra comer o pão todo dia. Não dá. Tá errado. Ainda mais se você tiver resistência à insulina, se estiver acima do peso, você vai sinalizar o teu corpo. No meio da manhã você tá com fome de novo, aí você vai querer comer uma bolachinha, uma tortinha, um negocinho, então não dá. Então é dieta, não tem o que fazer, é dieta, é padrão alimentar, não é dieta, de manhã, 2 bananas, não, é padrão alimentar, tem noção de que isso está fazendo ruim, tá agindo lá, tá aumentando a tua insulina, você já tem resistência à insulina, você tá com desequilíbrio hormonal por resistência à insulina, tá com SOP, tá tudo, tá alimentando. Como é que a gente trata um viciado em crack? Ao invés de fumar 5 pedras por dia, tu vai fumar 2. Não, tem que tirar, por um tempo, tira tudo. Se programa, compra as coisas, faz um pão diferente, congela. Tem que passar aí, senão vai dar. Exercício físico, comprovadamente o exercício físico aumenta a sensibilidade à insulina. Ter músculo, musculação, tu consegue absorver melhor aquela lá. Então assim, ó, tem que fazer exercício físico. Pode ser musculação, pode ser um esporte, pode sair, é barato. Acorda meia hora antes, 1 hora antes, bota um tênis e vai caminhar na rua. Meia hora em jejum ainda. Não vai morrer por isso. Daí depois você volta pra casa, toma um banho, faz uma comidinha dessa que eu falei, já começou teu dia bem, tu já vai te sentir melhor. Tu comer pão de manhã,
Eu vou lá no hospital, às vezes, do plantão, chega um saco de pão, o pessoal come o pão, de manhã eu tô agitado, vamos lá, vamos fazer essa cesárea, vamos fazer isso aqui. O pessoal tá tudo assim, ó. Porque comeu um monte, tá cheio de insulina, já tá com fome depois, tá irritado, tá mal, o cérebro não processa. E eu com o cafezinho preto lá em jejum, me sentindo bem. Jejum é outra coisa, pra outra live, mas não dá, nem é todo mundo, mas não recomendo. Mas é uma estratégia que dá pra ser usada também, que reduz a insulina. Mas assim, daí tu já fez o exercício, tomou um banho, comeu uma coisa saudável, uma frutinha, leva uma fruta, leva uma banana, se der compulsão tu vai lá e come. Às vezes, esses snacks saudáveis, uma barrinha de proteína, alguma coisa, um wheyzinho, tem várias coisas. Receita saudável. Sai daqui, vai botar no próprio Instagram ou no YouTube receitas saudáveis, receitas low carb, receitas funcionais. E tem tudo, tem desde bolo, pão, tudo que vocês querem, mas com índice glicêmico baixo, que não vai alimentar. E aí, eu vou falar pouco agora, porque eu já tenho que passar pro próximo, mas metformina. Maior sensibilizador à insulina. Ruim da metformina é que dá muito distúrbio gástrico, da diarreia, da constipação. Glifage é fantástico para quem tem insulina, resistência à insulina. É fantástico, uma droga fantástica, ela age direto na causa. Ela melhora muito. Mio-inositol, putz, tomei metformina e aí distendi, diarreia, não tolerei. Vamos pro mio-inositol. O mio-inositol é muito mais caro que a metformina, mas dá para usar. Mio-inositol com N-acetilcisteína, tem uma formulazinha ali. Berberina. Bota lá, ó, mais uma dica, nota, escrito depois, berberina. Leiam tudo sobre berberina. É fantástico para quem tem resistência à insulina. Tem quase os mesmos efeitos da metformina, do glifage. Cromo, vanádio, ajudam. São minerais que ajudam no controle do desejo por doce, na resistência à insulina, comprovadamente. Bota aí cromo, vanádio, resistência à insulina, vocês vão achar uma série de coisas. Vitamina D. Vitamina D age direto no metabolismo da insulina. Chá verde. Então, mas nada, não pode botar o cromo, o vanádio, tudo que for, se você não corrigir a dieta, meu amigo. Então é a dieta. Então o que vocês vão fazer assim? Vocês vão botar assim, ó, no Google, no YouTube, dieta para quem tem resistência à insulina. Receitas saudáveis, baixa em glicemia. Vocês vão buscar alternativas dentro da função de vocês. Já estourei o tempo da resistência à insulina. Mas vocês entenderam? Depois a gente pode fazer uma live inteira de resistência à insulina. Só de resistência à insulina. Nós vamos ter que ir pro próximo desequilíbrio hormonal. E a resistência à insulina, a comida é uma forma de estresse. Tu pode estressar o teu corpo, estresse pode ser físico, então extenuante, trabalho forçado, aqueles atletas, maratonistas, tudo, geram estresse extenso pro corpo. Pode ser psíquico, fecha o olho e começa a pensar coisa ruim. Só mentalizar coisa ruim, tu já começa a ter liberação de adrenalina, de cortisol, começa a pensar em coisas ruins, tu já vê que já vai, então pode ser psíquico, mental, trabalho, alguma coisa, e o estresse pode ser alimentar. Tu começa as porcarias de manhã, tu vai ficar cansado, fadigado, com resistência à insulina, todo ferrado. O estresse pode ser alimentar, tudo. Então, o estresse, ele vai causar o que a gente chama de disfunção do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Adrenal, para quem não sabe, são duas glândulas que ficam em cima dos rins aqui, na região dos rins, acima dos rins, que liberam adrenalina, noradrenalina, cortisol, dehidroepiandrosterona, que é o DEA, tem vários hormônios que são aldosterona, que são secretados por essa glândula adrenal. E essa glândula adrenal é aquela que controla o nosso estresse, quando a gente precisa lutar, correr. Por exemplo, tô aqui na minha casa, entrar um leão aqui, entrou um pitbull raivoso e vier me atacar, eu vou liberar altas doses de adrenalina, eu vou lutar com ele, eu vou fugir. Eu não vou deixar ele me come aí, pitbull, me come meu braço aqui, não. Eu vou correr, eu vou enfiar o dedo no olho dele, eu vou pular aqui pela janela, eu vou subir, eu vou pegar uma faca, eu vou morrer se eu não lutar com ele. Essa é uma das funções da adrenal. Luta ou fuga. Tô no meio de uma BR e meu carro capotou, foi atingido por um caminhão. Eu acordei no meio das ferragens e olhei e tem um familiar meu embaixo de uma ferragem. Eu vou lá, eu vou erguer, eu vou pular, eu vou salvar essa pessoa. Isso é estresse agudo. Sobrevivência. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, minha pupila dilata, meu músculo enche de coisa, eu vou lutar. Isso é o estresse agudo. Agora, o estresse crônico é o que a gente vai falar aqui. Eu separei uns dados para vocês. Olha que incrível isso aqui, gente. 60% a 80% das consultas médicas de atenção primária, seja no postinho, no clínico, tudo, estão relacionadas ao estresse.
Mas apenas 3% dos pacientes recebem ajuda de como controlar o estresse. Por que a gente não está falando de estresse? Se o estresse está relacionado a 60% a 80% das causas, das doenças, das patologias, dos sintomas que estão resultando em consulta médica. Baixem esse artigo, printem a tela, baixem esse artigo, leiam esse artigo, fantástico, do JAMA, uma revista super conceituada. 60% a 85% de todas as doenças têm um fundo de estresse. Qualquer doença. Instituto Americano de Estresse, a gente vive uma epidemia de estresse, seja emocional, físico, psíquico, alimentar. A gente está com disfunção do funcionamento da nossa adrenal, do nosso cortisol, tá? Então, já falei algumas coisas. O que é a causa, né? O que é a causa? O que está acontecendo? É estresse para tudo quanto é lado. Eu estou estressado porque amanhã eu tenho que entregar um projeto, eu estou estressado por causa de um TCC, eu estou estressado por causa que um familiar meu está com Covid, eu estou estressado porque no meu trabalho tem um cara que está me atrapalhando, eu estou estressado por tudo, a gente está o tempo inteiro estressado. A gente não está estressado tentando se proteger de luta, de fuga, né? Então isso que está acontecendo. Deixa eu botar aqui o outro slide aqui. Mas o cortisol, ele é muito além do estresse. O cortisol, ele controla a nossa imunidade, a nossa energia. O estresse normal, ele é bom. Eu acordar de manhã e falar assim, putz, preciso ir atrás do meu, preciso fazer a correria, preciso entregar um projeto, preciso trabalhar, preciso pagar um boleto, preciso fazer as coisas. Um pouquinho de estresse, é ele que nos move, é ele que nos dá energia. O cortisol, ele é um hormônio que ele aloca essa energia, tá? Ele está relacionado ao sistema imune, né? Ele faz o equilíbrio do açúcar no sangue, o cortisol equilibra o açúcar no sangue. Digestão, humor, emoções estão relacionadas com cortisol, sexualidade, fertilidade. Mulher muito estressada não engravida, fica infértil. Esse gráfico aqui é como é liberado o cortisol durante o dia. Olha o pico dele, sleep à noite aqui no início, aqui. O pico dele é de manhã, entre 7 e 8 horas da manhã tem o maior pico, a maior liberação fisiológica. Todo mundo deveria liberar uma carga alta de cortisol pela manhã ao acordar com a luz, né? E aí depois ele cai entre 7 e 8 horas da manhã, meio-dia ali ele dá mais um piquinho, estão vendo esse piquinho do meio, final da tarde, 16, 17 horas ele dá mais um piquinho, e à noite ele tem que ser inibido. À noite, 7, 8 horas quando escurece, o cortisol é inibido e vai começar a melatonina. Ele é antagonista à melatonina. Olha esse gráfico aqui. Solzinho durante o dia, o cortisol, bum, lá em cima, em azul. Aí ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, final da tarde ele cai a zero. O que acontece de noite? Bum, melatonina. Esse ritmo circadiano, esse ciclo circadiano, a gente se perdeu. Como é que os tempos antigos, egípcios, maias, astecas, incas, eles sabiam como é que foi desenvolvido esse controle fantástico chamado ciclo circadiano nosso? Como é que isso foi desenvolvido? Bom, de dia, luz. Entra a luz do meu olho, dá um pico de cortisol, tenho energia, tenho disposição, tenho que caçar, produzir, me alimentar, fazer as coisas. Final de tarde ele vai caindo, escureceu. O meu centro óptico, minha retina detecta baixa de luz. O cortisol é inibido, a adrenal ela para de produzir. O que acontece? A pineal começa a produzir melatonina. 22, 23 horas a gente está no auge da melatonina. Porque antigamente não existia luz. À noite o pessoal ia se abrigar, tinha medo, tinha frio, ia se esconder, ia dormir. Porque não tinha tablet, não tinha Netflix, não tinha videogame, não tinha porcaria nenhuma. A noite era feita para dormir. Por que Deus era o sol para os egípcios? Por que Deus era o sol para as civilizações antigas? Porque à noite eles não conseguiam fazer nada. Durante o dia vem Deus, vamos conseguir fazer. O problema é que hoje essa luz azul, essas lives, essas coisas até tarde, tudo, a gente se perdeu nisso. A gente não consegue mais produzir. À noite eu tô mandando e-mail, à noite eu tô trabalhando, tô fazendo post, tô vendo as coisas, tô preocupado, tô com cortisol noturno alto. Cortisol noturno alto, ansiedade, eu não consigo induzir melatonina, eu não consigo dormir. Doutor, eu deito na cama e fico pregado, fico com o olho aberto, demoro para dormir. Você tá com cortisol noturno alto. Doutor, eu até durmo, tô cansado, tô estressado, tô cansado, durmo, apago, mas no meio da noite eu acordo. Tá com insuficiência da produção de melatonina, disrupturou o ciclo circadiano. E aí o cortisol, esses picos de cortisol que a gente libera de manhã durante o dia, que não disposição energia, a gente não tem mais, né? Qual que vai ser a consequência da baixa, da disrupção do eixo circadiano causado por estresse? Vai ser isso aqui, ó. Ansiedade, depressão, dor de cabeça, imunidade baixa, doenças cardíacas, aumenta a pressão.
o açúcar no sangue sobe, cortisol alto, cortisol baixo, resistência à insulina, problemas digestivos, problemas de nervos, o cortisol ele controla tudo, ele na hierarquia, ele e a melatonina, eles são maestros. Se eu tiver esse eixo circadiano, esse ciclo circadiano, meu corpo tem que saber a hora de produzir hormônio, na hora de dormir, a hora de fazer faxina metabólica, de produzir testosterona, de produzir insulina. Isso aí é fundamental. Por isso que o estresse está causando doença. Qual que é os sintomas de disfunção adrenal? Vamos ver se alguém se identifica. Cansaço excessivo ao acordar ou durante o dia. O cara fica botando soneca, despertador, soneca, não consegue levantar. Doutor, de manhã eu tô morto, parece que eu tenho que tomar uns 10 litros de café, demoro para pegar no cranco, ou depois do almoço eu não sou ninguém, eu fico me arrastando. E aí à noite eu desperto, eu fico bem à noite. Tá errado, disrupturou o ciclo circadiano. De manhã é para ter energia, para levantar, é para acordar sozinho, tem que ficar botando 10 sonecas. Problema com sono, à noite fica ansioso. Irritabilidade, ansiedade, tristeza pode ser causa de deficiência ou aumento de cortisol, de estresse, desejo por açúcar, gorduras, alimentos gordurosos, porque tu precisa de doce, tu precisa dessas coisas porque tu tá sem energia. Tu não tem cortisol, tua glândula não produz mais ou produz demais. Aumento de peso, de gordura corporal, ficar doente com mais frequência. Doutora, antes eu ficava doente a cada 5 anos, hoje eu tenho 3, 4 vezes por ano, tô doente, tô com herpes, tô com candidíase, tô com tudo. Pode ser disfunção adrenal. Esquecimento, brain fog, aí de noite não dorme direito, não produz melatonina, durante o dia fica esquecido, não lembro mais de nada, não lembro das minhas coisas. Alguém se identifica com isso? Alguém se identifica, vai clicando no coraçãozinho aí. Problemas digestivos, constipação, problemas hormonais como TPM, ciclo menstrual. Tem um estudo da American Journal of Epidemiology que ciclos mais curtos, 50% mais risco de você ter ciclos mais curtos se você tiver com disfunção adrenal. TPM, irritabilidade, ansiedade, baixa libido. Mulher estressada não tem libido. Ninguém tem libido. Olha aqui, ó, deixa eu contar pra vocês caso de semana passada. O paciente me procurou por queda de libido. Vê o que vocês acham. Professora universitária, 40 horas por semana na faculdade, na universidade. Então ela ficava 8 horas dando aula durante o dia. Chega à noite, um filho de 6 e um filho de 4. Tem que dar tarefa, botar para tomar banho, comida. À noite, o que ela estava fazendo? Doutorado. Ela tinha que escrever a tese do TCC. Tripla jornada de trabalho. Na faculdade, com os filhos, com as tarefas de casa. E essa mulher, ela não vai ter libido. Ela não vai ter nenhuma libido. Ela está estressada. Ela está pensando aí, ela ia dormir na noite para acordar no outro dia e fazer tudo de novo. Não é falta de testosterona. Se eu der uma testosterona em gel para ela, não vai adiantar nada. Porque a fase da vida que ela tá estressada. Ela tá com fadiga. Ela não pensa em sexo. O eixo adrenal, se ele estiver desregulado, é uma proteção. A mulher estressada, ameaçada, cansada, ela não reproduz. Altera a secreção de FSH e LH. Entra em amenorreia, faz alteração hormonal. É a causa de muitos sintomas. Tá vendo esses sintomas? Eles são parecidos, então eles se confundem. Então como é que tu vai ter libido se tá estressada? É killer, estresse é killer de libido. Não adianta eu dar testosterona, minha amiga. Você tem que corrigir. Por isso que às vezes uma mulher de 50 anos eu pergunto, como é que tá a libido? Pô, doutor, hoje a minha libido, eu e meu marido estamos melhor do que quando eu tinha 30. Porque lógico, aos 30 eles estavam trabalhando, estressados, cuidando dos filhos, fazendo essa coisa da família. E agora, nessa idade, eles estão mais tranquilos. Os filhos já cresceram, eles já estão com estabilidade financeira. A libido melhora. Então, vocês têm que entender que é isso, né? Fertilidade, já falei aqui. Então, faz sentido? Se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, se vocês se identificam com isso, compartilha isso aí. Compartilha. Então lá, ó, mulheres com disfunção adrenal, alterações menstruais, ciclos longos, ciclos curtos, amenorreia, se for muito estresse, baixa libido, infertilidade, isso está relacionado, pode ser sintoma de estresse, gente. A grande maioria das doenças hoje são causadas por estresse, Então a gente tem que tratar. Diagnóstico, doutor, como é que eu sei se eu estou estressado? É clínico, é sintoma. Dá para ver se você está estressado ou não. Dá para ver se você está com falta de energia, com infecção, com baixa libido, teu trabalho está te afetando, tuas coisas. Existe como dosar cortisol? Eu doso também. Eu doso cortisol, doso DEA. Sérico no sangue, de manhã, entre as 7 e 8 horas da manhã, tem que ter aquele pico, se lembra?
Também dá para fazer o salivário em casa, dá menos estresse. Os estudos falam que o cortisol sérico e o salivário eles não são bem fidedignos. A pessoa pode ter todos os sintomas de disfunção adrenal e não ter alteração de exames, ou ela pode ter exames bem alterados e não ter nenhuma queixa. Tu pega um cortisol baixo lá e a pessoa, não, tô bem, de manhã acordo bem, me sinto bem, tô tranquilo, meu trabalho rende bem, minhas coisas... Então é clínica, é muito mais importante que qualquer exame, mas dá para dosar na saliva e dá para dosar no sangue o cortisol, tá? Tá, vamos pro que importa então. Como que nós vamos tratar isso aqui? Verdadeiro tratamento. Verdadeiro, as causas. Vamos lá nas causas. 215 pessoas, pessoal. Muito obrigado, de coração. Fico muito feliz mesmo. Depois vocês tiram um print aí, publica aí que eu vou repostar a todo mundo. Muito obrigado, de coração. 5 pilares. 5, é o mais difícil. Tratar estresse é o mais difícil, é muito difícil tratar estresse. Mas vocês têm que entender que vocês têm que ter uma rotina de autocuidado, vocês têm que ter um tempo para vocês. Não adianta correr atrás do dinheiro, atrás do trabalho, atrás das coisas e não viver. Primeira coisa, aborde as causas. O que está te estressando? Trabalho? É o teu trabalho? Minha esposa é médica do trabalho, ela está aqui do meu lado, não me deixa mentir. O trabalho adoece as pessoas. Quantas pessoas têm doença por causa do trabalho? Odeio meu trabalho. Eu vou para lá, eu tô sofrido. Na noite anterior do meu trabalho, eu já fico com taquicardia. Meu chefe me abusa emocionalmente, psicologicamente, meu trabalho é estressante. Cara, enquanto você não sair desse trabalho, o objetivo número 1 da tua vida pra você ter saúde é sair desse trabalho, buscar alguma coisa que você goste, ou que seja menos agressivo. O trabalho adoece, a causa é alguma coisa, algum trauma do passado, é algum abuso, terapia, terapeuta, tentar olhar para dentro. Às vezes não está intoxicado por algum metal pesado, fazer um check-up, alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico. Às vezes os metais pesados eles interferem direto ali, se você se contamina com alguma coisa. Sensibilidades alimentares, novamente, aqui ó, começa no intestino. Estresse por comida, alimentos inflamatórios, excesso de lactose, excesso de glúten, excesso de açúcar, comida ruim. Tu come, tu começa a preparar, tu come descompensadamente, tu fica mal depois, tu fica cansada, tu não tem energia, tu não consegue pensar, adoecendo, causando estresse no corpo por alimento. Aborde a causa, tente entender onde está a causa do teu estresse. O que está te deixando louco, um relacionamento abusivo. Cai fora desses caras, cai fora. Vocês veem que o cara não, sei lá, entendeu? Estão vendo as coisas. Não vai lá meter um filho com esse cara, vai fazer outra coisa. Pula, relacionamentos abusivos, trabalhos abusivos, problemas familiares. Ai, meu pai, minha mãe, ou meus familiares. Cara, vai viver tua vida então. Bota como objetivo número 1 tu sair. Tem que entender a causa do teu estresse. Vamos tratar as causas. Segunda coisa, relaxa ativamente. Não importa o que seja, não importa o que te faça bem. Eu, Leonardo, não consigo meditar. Não consigo fazer yoga. Fazer yoga. Não consigo, já fico pensando, já fico nervoso. O que funciona pra mim é ir pra natureza. Nada mais. Hoje não quero nem mais viajar pra cidade pra fazer. Eu quero ir pro meio do mato. Eu queria ter um sítio pra todo final de semana ir pra lá. Ficar num paz, silêncio, meditação, rezar, orar, pintar, ficar com quem você gosta. Fazer um churrasco no final de semana. Aí sim, pega tuas amigas e vai pro café. Vai fazer um café colonial, vai bater papo, vai fofocar, vai dar risada, vai falar de sexo, vai falar de coisa, vai comer uma torta que você gosta. Não importa o que seja. Tem aplicativos, Calme, Lojong, tudo, que não importa se é 20 minutos, acorda de manhã antes de fazer o exercício, bota lá um fone, faz exercício de respiração. Tem os aplicativos ali, hoje você baixa ali para meditar, eles dão uns exercíciozinhos para você pensar, para você fechar. Cara, 20 minutos que você faz disso. Faz isso 20 minutos ao acordar, faz de manhã já ganha sua manhã. Dr. Duprá, amo ele, gosto muito dele. Fala muito sobre isso, respiração, ganhar sua manhã, fazer tudo isso de manhã. Faz 20, 15 minutinhos de exercício de respiração, pega um aplicativo desse, depois bota um tênis e vai caminhar. E aí depois toma um banho e vai comer uma comida boa, uma fruta, uma mamão, uma coisa que não vai te dar pico de insulina. Já ganhou tua manhã, já vai passar o resto do dia bem. Cara, aquele cara do trabalho nem vai mais. Agora acorda de manhã, mete 2 pão com margarina, café com leite e açúcar e vai pro teu trabalho estressante. Puto. Acabou. Como é que você vai ter saúde, meu amigo? Você tá se estressando, você vai infartar. Então aqui, ó, relaxa ativamente, não importa o que seja. Ache alguma coisa, mova o seu corpo, exercício físico. Tem um estudo que eu separei para vocês
que o exercício físico provou ser melhor ou igual a fluoxetina para o tratamento da depressão. Endorfina, melhor que o Prozac, né? Melhor que qualquer remédio, 30 minutos diários, não importa, de preferência de manhã, já mata essa. 2 minutos para falar de adrenal. Tu entendeu? Faz exercício, para mim funciona muito bem. Exercício ele vai ajudar na resistência à insulina, vai ajudar na manutenção de massa magra, ter saúde, equilibrar teu corpo, equilibrar teus hormônios, vai te tirar o estresse. Porra! Não precisa ser academia. Faz o que te gosta. Eu gosto de jogar tênis, gosto de nadar, gosto de fazer pilates. Lá no pilates a gente tem uma turma boa, dá risada. Faça o que te importa, faça o que você quiser, mas faça alguma coisa de exercício. Vai te ajudar tanto no estresse, na resistência à insulina, na dominância estrogênica, vai ajudar em tudo. Exercício físico tem que fazer. Se você não faz exercício físico, tá errado. Bota como objetivo achar um tempo para si. Antes do exercício físico, aí depois do exercício físico, chega e toma um banho gelado. Medita um pouco no banho. Esquece, bota um fone, bota uma música legal. Vai caminhar, bota um tênis, vai suar. Pô, você vai se sentir bem melhor. Tá? Suplementos. Existem vários suplementos para estresse. Vários. Daria pra fazer uma live só de suplementos para estresse. Mas vamos lá. O que a gente bota para estresse? Magnésio, gente. Magnésio para estresse. Magnésio inositol à noite. Magnésio, glicina. Magnésio é fantástico para cólica, para cãibra, para estresse. Principalmente o treonato, o inositol, eles ajudam no relaxamento. Tá? Dormir bem. A gente viu lá a questão da melatonina. Se você não dorme bem, está estressado à noite, está trabalhando à noite, porra, faz higiene do sono. Desliga tudo. Vai dormir cedo. Porque se você não dorme bem, o teu cortisol, tuas coisas durante o dia não vão se gestar. Ashwagandha, rhodiola, ginseng, glicirrhizia gabra, tá? Tudo isso são suplementos interessantes. Crocos sativos, teanina, camomila, um monte de chá, aromaterapia. Cara, tem uma trocenta. Exercício. Bota aí, suplementos para o estresse. Ativos que vão me ajudar no estresse. Bota no Google, bota no YouTube. Conversa com o seu médico. Mudar suas crenças. Isso é muito legal. Para de ver notícia de tristeza. Para de ver jornal. Para de ver morte, de ver coisa. Para de ficar mandando videozinho no Zap, procrastinando, fazendo fofoca, cuidando da vida dos outros. Para com isso. Isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai fazer benefício nenhum pra você. Para. Foda-se o Lázaro. Entendeu? Desculpa o palavrão, mas assim, o nióbio, o dólar, o presidente, a política. Para de se matar por causa disso. Economiza sua adrenal. Importe-se com o que vai fazer diferença para você, importe-se com a sua saúde, com seus filhos, com sua família, com seu trabalho, com seus cachorros, com o que vai fazer a tua diferença. Estoicismo, tá? Mais um exercício aí, bota estoicismo, filosofia do estoicismo, leia o livro de Marco Aurélio. Eu tenho que me preocupar com o que vai fazer diferença para minha vida. Eu não devo me preocupar e gastar minha energia com o que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar o valor do gás, eu não consigo mudar o valor do dólar, eu não consigo mudar se a Amazônia está queimando. Não consigo. Então para um pouco, muda, sai de grupos de fofoca, de grupos que não é. Sai agora, bota aí, ó, veja os grupos do Zap, que você fica todo dia vendo um monte de coisa lá. Para de fazer isso, está te estressando. Mude suas crenças. Aborde as causas, veja o que está mais te arruinando, relaxe, procure coisas para ti, faça exercício físico, suplemente e pare de fazer essas coisas. Beleza? Vamos pro próximo então. Daria para fazer uma live só disso, não daria? Beleza? Fez sentido, gente? Tomar uma água, manda um aviãozinho, tira print, posta, faz alguma coisa aí pro Instagram, não me derrubar agora. Não me derrubar que eu vou falar de dominância estrogênica, que é o que eu domino, né? Eu gosto. Não tem como falar de dominância estrogênica se a gente não falar de ciclo menstrual. E o estresse e a resistência à insulina vão impactar. O estresse, ele rouba a progesterona. Para tu fazer cortisol, se tá muito dando pico de cortisol, na esteroidogênese, para você conseguir fazer cortisol, você precisa de progesterona. E aí, em vez de você ir para a via dos androgênios, para outra via, você rouba para a via do cortisol, o tempo inteiro fazendo cortisol, a progesterona cai. Você está relacionado à dominância estrogênica.
Você está com resistência à insulina, fazendo pico de insulina, comendo mal, estressando, dormindo mal, você vai produzir mais estradiol, vai ter deficiência de progesterona. E o que esse ciclo está fazendo aí? Por que eu botei esse ciclo? Estradiol em amarelo e progesterona em roxo, em azul. Olhem ali embaixo, um ciclo de 28 dias. Primeiro dia da menstruação, 28 dias é o último dia do ciclo. No meio ali o pico de estradiol, 14, a ovulação, 14º dia. Quarto dia ali é quando você menstrua. Repare que tanto o estradiol quanto a progesterona estão baixos no início do ciclo. A progesterona ela vai se manter baixa até o meio, até antes de ovular, ela é 0. Se você fizer dosar a tua progesterona primeiro, terceiro, quinto, sétimo, décimo, antes de ovular vai ser 0, tem que ser 0, a progesterona não é produzida antes. E o estradiol vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, 10º dia, 11º, 12º, vai atingindo um pico no meio do ciclo. O que o estradiol faz? Na mama, no útero, prolifera. Ele prolifera a mama, ele prolifera o endométrio, ele vai espessando o endométrio, o estradiol. No sistema nervoso central, ele é excitatório, ele é igual eu tô aqui, animado, falando as coisas. Ele excita, ele deixa glutamato, ele dá glutamato, que é um hormônio excitatório para o cérebro, é um neurotransmissor, não é um hormônio, desculpa. Dopamina, serotonina, ele deixa você feliz, deixa você falante, deixa você animada, bota você pra cima, você quer fazer plano, você quer viajar, chega em casa, quer falar com o marido, quer sair com as amigas, você fica feliz com o estradiol. O estradiol é ótimo para isso. No treino, na academia, você vai render mais quando você está no pico de estradiol. Você rende mais, você treina mais, você vai melhor, você tem mais disposição, mais gás, é o teu melhor treino. Se você for correr, tem melhor o pace. O estradiol para libido aumenta a libido, aumenta o orgasmo. Já reparou que tem dias que você tem orgasmo forte, orgasmo tenso, orgasmo mais fraco? Depende do nível de estradiol. A tua vagina fica mais úmida com o estradiol. Se você pegar o muco cervical, passar a mão, o papel na vagina e fizer assim, ele vai ficar elástico. Ele melhora celulite, pele, parece que você fica mais durinha com o estradiol alto. Enfim, ele é fantástico. A melhor semana que vocês estão com estradiol alto. E veja bem, vocês são cíclicas. No início do ciclo, do 3º ao 5º dia, o estradiol é de 20 a 80. E no meio do ciclo, naquele pico, é de 400, 500. Nós, homens, não temos isso. A gente produz testosterona em níveis estáveis. Se eu fosse desenhar um gráfico, era assim. Então, por isso que você não vai ter libido igual o mês inteiro. Você não vai ter disposição o mês inteiro. Cabeça não vai estar igual, vocês são cíclicas, vocês têm que aprender isso. Eu falo isso direto, tem vários posts. É óbvio, porque uma hora vocês vão ter 500 estradiol, uma hora vocês vão ter 20. Homens, aprendam a ver isso na esposa de vocês, elas não têm libido igual o mês inteiro, não são que nem a gente. Vocês são cíclicas. E aí no meio do ciclo dá um pico de estradiol, um pico de FSH e vocês ovulam. Liberam um óvulo, muda tudo. A progesterona, que era 0, ela vai ser cavalar, ela vai ter que ser produzida cavalarmente pelos ovários, porque ela é o hormônio pró-gestação, pró-gestare. Se fecundar aquele óvulo, ela que vai manter a gestação. Mas se ela não tiver óvulo, o que vai acontecer? Ela é importantíssima, ela antagoniza, ela equilibra o estradiol. No sistema reprodutor, nas mamas e no útero, ela para de proliferar. Ela chega pro estradiol, para aí, amigão, para de proliferar a mama, para de proliferar o endométrio. Chega, agora deu. No sistema nervoso central, ela induz um outro neurotransmissor que é o oposto do glutamato, que é o GABA. Ele é relaxante, ele é tranquilizante, ele tira a ansiedade, ele baixa o estresse, baixa a excitação, vocês ficam mais introspectivas, ficam mais de boa, mais calma, relaxam mais. No treino não vai render igual. Talvez seja a hora de fazer um exercício mais lento, um aeróbico, né? Na libido não vai ser a mesma. Não é pra zerar a libido, mas não vai ser a mesma. O muco cervical vai ser mais espesso. Se era para subir espermatozoide, já tinha que ter subido. Agora não quero mais. Esse ciclo é feito para a reprodução. É importante ter progesterona equilibrando. Quando a gente não tem, ou a gente produz muito estradiol, ou a gente não consegue produzir adequadamente progesterona, que a gente tem excesso de estrogênio, dominância estrogênica. O que acontece? Lá dentro do útero prolifera demais. Você vai menstruar demais, você vai ter muita cólica, você vai ter coágulo. Você vai formar pólipo, vai formar mioma, porque estimulou demais, a progesterona não estava lá para reagir. Você vai ficar irritada, ansiosa, nervosa, insônia, alteração de humor, vai explodir de 0 a 100, vai brigar no teu trabalho, no teu relacionamento, porque você não tem GABA, você não tem progesterona para fazer GABA.
Tua mama vai ficar inchada, vai ficar túrgida. Você vai ter muita sensibilidade. O paciente falou pra mim, doutor, eu tomo banho de sutiã porque a água do chuveiro bate e dói meu seio. Clássico de dominância estrogênica, gente. Clássico. TPM absurda. Baixa libido, isso é killer de libido também. Não é normal 7, 10 dias antes, metade do ciclo ficar ruim. É excesso de estradiol. É excesso. E a gente está vivendo uma epidemia de excesso de estradiol por resistência à insulina, por estresse, por maus hábitos de vida, má alimentação. Se você corrigir o teu estresse, se você corrigir tua alimentação, você vai melhorar esse equilíbrio, isso aí vai estar em equilíbrio. Os teus hormônios não foram feitos para te dar acne, eles não foram feitos para te dar dor de cabeça, eles não foram feitos para acabar com tua libido, eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para te dar energia, disposição, fertilidade. A tua menstruação, teu ciclo menstrual é um boletim da tua saúde. Se teu ciclo está desregular, está com enxaqueca, está com TPM, está toda errada, está errado. Vamos buscar o equilíbrio natural, vamos agir na causa. Não é falta de anticoncepcional. Anticoncepcional não trata nada. Não trata, não vai tratar nada, vai mascarar. O dia que você parar o anticoncepcional, vai voltar tudo. Não regula a menstruação, não trata a espinha, não trata a dominância de estrogênio, não trata nada. Antidepressivo. Você está estressada, vou te dar aqui, ó, fluoxetina, sertralina aqui, minha amiga. Você não tem nada. A paciente chega na frente do médico, acabada, sem energia, sem libido, inchada, com compulsão alimentar, insônia, toda desregulada, e o cara fala, pô, mas você não tem nada, aqui tua glicemia de jejum tá normal, colesterol tá ok, você tá estressada, pega aqui, ó, sertralina, pega aqui, ó, anticoncepcional, toma essa pílula que vai te regular, vai combater tua TPM, teu sangramento. Não vai. Desafio qualquer colega aqui que venha debater comigo, não vai tratar. Não tem nenhum estudo, pelo contrário, vai piorar a desbiose, vai diminuir a absorção de complexo B, de zinco, de tudo, vai sobrecarregar o fígado, aumentar a esteatose, predispõe a diabetes, a resistência à insulina, quem toma pílula. Não deixa ovular, não tem progesterona, não tem GABA, está associado a alterações de humor, maior chance de depressão, de uso de tudo, a pílula. Tira a testosterona, tira a libido. Já falei de anticoncepcional, tem live, tem post, tem tudo. Não trata isso aqui. Não trata. Então, assim, é tratar a causa. Tá? Vamos passar aqui. Sintomas: menstruações irregulares, intensa, cólica, pólipo, mioma, ganho de peso, retenção hídrica. Eu não falei, o estradiol ele retém líquido, a progesterona é diurética. Doutor, eu incho 3 quilos antes do ciclo. Quando eu menstruo parece que sai 3 quilos. Tá com excesso de estradiol, minha amiga. Inchaço e sensibilidade mamária, dor de cabeça, enxaqueca pré-menstrual, clássico de inflamação, clássico de sobrecarga hepática, clássico. Tem enxaqueca pré-menstrual, gatilho. Teu hormônio não foi feito para te dar enxaqueca. Alterações fibrocísticas da mama, começa a aparecer nódulos, mudança de humor, ansiedade, irritabilidade, sintomas clássicos. O diagnóstico é clínico, não preciso dosar nada. É clínico, eu vejo a paciente na minha frente, estressada, eu vejo tudo isso, os exames eu boto para corroborar, mas eu já sei que ela tem, eu já sei. É epidemia disso aí, é epidemia. Causas, primeira causa, gente, toda mulher vai passar por um período de dominância estrogênica. Toda mulher vai passar por um período de dominância estrogênica na sua vida, geralmente no final da vida reprodutiva, a partir dos 40, 45, depende. Quanto mais saudável for teus hábitos de vida, tua alimentação, menos estresse, mais suplemento, mais coisa, menos você vai sentir, mas vocês vão passar por isso. Manda para tuas amigas, tira print. Isso aqui em azul é a produção de progesterona, em vermelho é de estradiol. Olha lá, a partir da perimenopausa, começa a fazer ciclos anovulatórios, começa a produzir até mais estrogênio e a progesterona não tá. Então os últimos ciclos da vida, dos últimos 3, 4 anos, é excesso de estrogênio e baixa progesterona só pelo envelhecimento ovariano. Doutora Geraldine Prior, minha menção honrosa, li todos os trabalhos, li livro. Tem um livro chamado Tempestade de Estrogênio. Vai lá na minha live, entra no meu IGTV depois e entra na live. Estrogênio, tudo sobre. É 1 hora de estrogênio. Tem uma live inteira de progesterona também. Tá aqui, ó.
Olha ali, ó, a partir dos 50 anos, a partir dos 35. A partir dos 35 a gente tem 75% de redução da progesterona, mas a gente só tem 35% de estradiol. O estradiol se mantém mais alto e a progesterona vai caindo primeiro. Esse gap, essa janela é conhecida como dominância estrogênica, só pelo envelhecimento ovariano. Não precisa ter mais nada. Tá? Então assim, ó, vocês vão passar por uma fase chamada climatério, perimenopausa, em que todas as mulheres, só pelo envelhecimento ovariano, pelos ciclos, tudo vão ter dominância estrogênica. Pessoal, vai dar 1 hora de live. Curte aí o coraçãozinho, vão me derrubar. Se me derrubar, eu não vou voltar. Eu vou ficar chateado, vou salvar o que foi e não vou voltar. Tá bom? Então curte aí pro Instagram entender que tá legal. Bom, vamos lá. Então o que causa, além do envelhecimento ovariano, além de tudo, toxicidade ambiental, fitalato, parabeno, contaminantes ambientais, chumbo, alumínio, mercúrio, xenoestrogênios, a gente chama isso. Eles se comportam como estrogênios, eles ativam os receptores de estrogênio. Contaminantes ambientais, o que a gente faz? Né? Depois a gente vai falar, troca panela, cuida com alumínio, tem que se ligar nisso, tem que se ligar. Não é impossível tirar tudo, mas algumas coisas a gente consegue melhorar sim. Desintoxicação prejudicada, o fígado está sobrecarregado, está com resistência à insulina, está com esteatose. Como é que a gente elimina o estrogênio? Através do fígado, ele empacota. O fígado faz a metabolização do estrogênio, né? Elimina nas vias biliares. Pô, não tenho vesícula, ferrou. Cai no intestino, está com desbiose. Em vez de esse estrogênio ser eliminado, as bactérias lá vão lá, desconjugam ele é reabsorvido. Se chama estroboloma. É reabsorção excessiva de estrogênio que não consegue ser eliminado por desbiose intestinal. Ou o fígado está com esteatose, não está funcionando as enzimas, falta complexo B, falta zinco, falta glutationa, falta os cofatores, magnésio, os cofatores para conseguir eliminar esse estrogênio. Tô constipada, não faço cocô, tô 7 dias sem evacuar, tá com dominância de estrogênio, tá com desbiose, tá com supercrescimento bacteriano. Desequilíbrio intestinal, acabei de falar, gordura corporal, excesso de gordura corporal, resistência à insulina, inflamação, tudo isso aí. Nenhuma enzima, tá lá na minha aula de estrogênio, vejam lá depois. Tem uma enzima chamada aromatase, que na via final ela transforma testosterona em estrogênio. E isso está muito presente no tecido adiposo. Quanto mais gordura você tem, mais aromatase você tem, mais você transforma a testosterona em estrogênio. Tem excesso de estrogênio e baixa testosterona, péssimo para a saúde da mulher. E o estresse, rouba a progesterona. Então essas são as causas. O que eu tenho que tratar? Eu tenho que dar pílula para essa mulher? Eu tenho que dar antidepressivo para ela? Não! Os pilares do tratamento, gente, é o estilo de vida. A via final é os hormônios esteroides sexuais, estrogênio, progesterona. Eu tenho que equilibrar o sono, eu tenho que equilibrar meu cortisol, eu tenho que ver se minha tireoide está funcionando. Alimentação, exercício físico, é a base, não existe pílula mágica. Parem de depositar a esperança de vocês numa pílula, não está numa pílula, é o básico. E aí suplementos, vai ter um monte de suplemento. Reposição hormonal, fazer reposição de progesterona natural, cíclica, que eu faço direto nos consultórios. Combater o envelhecimento ovariano, a resistência à insulina, a obesidade, o estresse, a inflamação, diminui a infertilidade, diminui câncer, diminui uma série de problemas. Esse excesso de estrogênio é ruim. Estrogênio é maravilhoso, mas o excesso é ruim. Vejam minha live sobre estrogênio depois. Então o que eu faço para tratar? Vamos tratar a causa. Tem esse post está lá no meu feed, não é muito velho. O que eu faço para diminuir o estrogênio? Comer fibra, gente. Melhorar o intestino. Melhorar essa desbiose. Tomar água. Fazer com que, se eu sou constipada, fazer meu intestino funcionar. Melhorar esse estroboloma, essas bactérias ruins que desconjugam e absorvem o estrogênio de volta. Vegetais crucíferos. Os vegetais crucíferos, a couve, o brócolis, essas coisas, tem indol 3-carbinol, que no estômago, na acidez estomacal, se transforma em indol metano, que eu suplemento nas minhas pacientes que estão com dominância estrogênica. O DIN comprovadamente ajuda na eliminação do estrogênio, inverte a relação do estradiol com estrona, tem uma série de mecanismos aí, brócolis, daí dá para suplementar DIN, indol 3-carbinol, brocolinol, tem uma série de benefícios. Alimentos orgânicos. Por que alimentos orgânicos? Evitar os contaminantes ambientais, evitar pesticidas. Se você puder comprar alimento orgânico, beleza. Ou evitar os mais contaminados. Produtos não tóxicos, maquiagem,
Tudo isso aí tem que cuidar. Não pegar a garrafa de plástico, aquecer produto, isso aí tem que cuidar. Porque isso é cheio de estrogênio. Diminuir gordura corporal, comer melhor, fazer atividade física, perder peso, ajuda de nutri, consequentemente você vai diminuir a formação aromatase, você diminui a conversão periférica de testosterona e estrogênio. Dormir bem, melatonina, dá pra fazer uma aula só de melatonina, tô apaixonado pela melatonina. E como é que faz pra você aumentar a tua progesterona natural? Gerencia o estresse. Se você tá estressado, você tá roubando progesterona, você não consegue produzir progesterona adequada. Se você toma anticoncepcional, você zera a tua progesterona, você não tem progesterona, nunca soube o que é progesterona. Vitex Agnus Castus, meu queridinho fitoterápico, para TPM, para aumentar, ele age lá aumentando o LH, a produção, progesterona, vitamina D. Vitamina D vai numa enzima do ovário, que é a 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, e converte pregnenolona em progesterona, aumenta comprovadamente a chance de você ovular. Vitamina D tem post, eu fiz 5 posts de fertilidade, de menstruação, de mioma, tudo relacionado à vitamina D tá ali nos últimos posts, em verdinho no meu feed. B6, né? A B6, a piridoxina, ela vai ajudar no metabolismo ali do triptofano, na formação de serotonina, também tem importância ali. Adaptógenos, controlar o estresse, ashwagandha, rhodiola, ginseng, procura lá. Magnésio, fantástico. Zinco, enfim, é ser saudável, tá? E eu uso uma série de suplementos que a minha paciente sabe. Não dá pra eu ficar falando dose, não dá pra eu ficar falando nada aqui no Instagram, entende? Não tem como. Faltam 3 minutos. Obrigado, 250 pessoas comigo aí. Vitex Agnus Castus. Eu não consegui ler, tá? Eu não consigo me concentrar e ler, eu sou homem. Não consigo ficar lendo e vendo as coisas, mas acho que o recado tá dado de forma sucinta, 20 minutos para cada um. Se vocês combaterem esses 3 desequilíbrios hormonais, vocês vão melhorar muito a saúde, vocês vão buscar o equilíbrio hormonal natural. Vocês vão equilibrar o corpo de vocês. É óbvio, gente, que tem patologia, né? Tem endometriose nesse meio, causas obscuras. Botei uns stories sobre endometriose essa semana. Tem doenças que a gente precisa agir, precisa usar a medicação, tem que bloquear às vezes o eixo, tem que fazer tudo isso aí. Mas assim, não tem pílula mágica. Parem de terceirizar a saúde, parem de se vitimizar. Ai, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque o meu médico... Quando vocês têm informação, informação é poder, minhas amigas. Eu vou postar, vou fazer questão de postar, cortar um print da tela de uma paciente que me mandou hoje. Tava sofrendo e com as minhas dicas conseguiu mudar muita coisa. Muita coisa. Então parem de vitimizar. Comecem a assumam protagonismo. A partir de amanhã, acordem mais cedo. Comecem a cuidar da qualidade dos alimentos. Botem um tênis, custa R$170 um tênis de caminhada na Centauro, na Netshoes. Bota um tênis, vai caminhar, faz um exercíciozinho de respiração. Dr. André Vinícius, cara, que honra você aqui, meu amigo. Porra, muito feliz, um professor para mim, um mestre, queridão. Todo mundo deve conhecer o Dr. André que tá aqui, com certeza conhece. Obrigado pelo prestígio, obrigado por ter comentado na minha postagem lá. Vocês não têm ideia de quanto você influencia os colegas que nem eu. É uma inspiração para mim. Obrigado. Doutora Bruna ontem, foi emocionante o final do curso dela. Amo de paixão. A gente precisa de mais ginecos aí, ó, doutor André. A gente precisa de mais gineco assim, cara. A gente precisa, tá? Tem uma demanda reprimida. Tem muita paciente buscando ajuda. Não quer mais pílula. Não quer mais antidepressivo. Obrigado, meu amigo. Obrigado de coração. O doutor André é pioneiro. O doutor André faz isso diariamente, de uma maestria, é professor de médicos. Fiz o curso dele, protocolo SOP, que é para médicos. Mas mudou minha visão para tratar síndrome de ovário policístico. Hoje eu trato mais de 30, 40, 50 pacientes assim. Mas porque a gente não quer, as pacientes não querem, vocês não querem mais a pílula. Vocês não querem mais essas coisas. Né? Ai, não, isso é normal. Não é normal sentir enxaqueca, não é normal sentir cólica, ficar de cama, faltar trabalho, não ter libido, não ter energia, não ter nada. Tem desequilíbrios, a gente vê que no dia a dia tem várias armadilhas que vão desequilibrando os hormônios. Então a gente precisa falar, informação é poder. Informação é poder. Você tem que se informar, você tem que saber, você tem que ler, você tem que tomar o protagonismo para si. A minha saúde, ninguém vai fazer por você.
Ninguém. Ninguém. Obrigado, André. Obrigado de coração, cara. Você deixou minha noite muito feliz. Te admiro pra caramba. Você é um exemplo pra mim, exemplo a todos os colegas ginecos aí. Eu tô vendo vários colegas ginecos aqui presentes aí. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou responder. Não vai dar pra responder todo mundo. A live vai ficar salva. Tomara que o Instagram não derrube agora. E eu vou responder 2 perguntas de cada, que eu prometi, senão vai ficar muito extenso. Então, eu vou pedir ajuda da minha esposa, que ela anotou. Ela viu os comentários de você e anotou. E aí ela vai me falar a primeira pergunta aí. Vamos lá, amor. Doutor, tem problema comer uma pizza com a família no fim de semana? Não tem. Doutor, tem problema comer uma pizza com a minha família no final de semana? Problema nenhum. Nenhum. Primeira coisa, assim, tem que saber em que estágio você está. Você tá com uma resistência à insulina ferrada? Você tá toda desequilibrada? Como é que tá a tua alimentação? Talvez se você estiver no estágio de ataque, se você estiver fazendo alguma coisa para melhorar completamente, não vale a pena sair, desregrar. Vale a pena se manter o foco. 30, 60 dias, desinflamar, desinchar. Depois que você estiver bem, você já equilibrou, que você está com a dieta bem ajustadinha, você está tudo certinho, aí não tem problema, faz bem. Eu como pizza, eu gosto de comer batata frita, eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer um lanche, eu gosto de comer um japonês, isso não tem problema, mas isso não pode ser todo dia. Isso tem que ser eventual, tem que ter noção. É padrão alimentar, gente, não existe dieta. Dieta é um termo ruim, o André fala isso no curso óptimo. É um termo ruim, né? É padrão alimentar. Eu sei que eu comer aquela pizza, o quanto vai impactar na minha vida, o quanto vai impactar nos meus objetivos, eu tenho noção. Então, quando você está bem compensado, não tem problema nenhum, faz bem para a alma. Quando você for num aniversário, coma um pedaço de bolo com o aniversariante, não seja um cara chato, que fica julgando os outros. Ah, não vai pra comer isso aí, doutor Leonardo falou que não é para botar açúcar no café. Calma, não seja chato, né? Seja uma pessoa agradável ali. Equilíbrio é tudo na vida, isso aí, equilíbrio é tudo na vida. Mas às vezes, se você está num processo de início, essas coisas vão quebrando. Então, tem que ir, de preferência, buscar ajuda de um nutri para te ajudar isso aí. Então, faça um ataque bem certinho. Quando estiver bem compensado, vocês vão gozar desses prazeres, de comer um lanche, de comer uma pizza, um sushi, qualquer coisa que vocês queiram. Quando quiser comer um pão francês, tomar um café de manhã com queijo, com uma... Bom, mas no dia a dia não. No dia a dia você regra. Segunda pergunta de resistência à insulina. Esses remédios são vendidos sob prescrição médica? Cara, assim, ó, eu não recomendo nenhum tipo de remédio sem passar com o médico. Nenhum. Vocês vão cortar o seu próprio cabelo? Por que vocês pagam pro cabeleireiro cortar o cabelo? O cara corta o cabelo. Vocês vão, sei lá, vamos botar aqui, vocês vão fazer uma casa de vocês, vocês vão desenhar, projetar, vocês vão fazer, olha o tanto que a gente estuda, olha o tanto que eu estudo, olha o tanto que os colegas estudam. Estou há 11 anos, leio artigo todo dia, estudo, vejo o caso, trato o paciente. Aí vocês veem uma coisa lá e vão fazer, muitas vezes, fazer errado. Então, assim, ó, em poste de informação, busquem o médico de vocês. Se vocês veem que o cara não é dessa linha, que o cara... Mano, tentem outro. A gente tá conseguindo achar mais médicos, farmácias. Se você tem SOP, entra lá no site do protocolo SOP, que todos os alunos que fizeram estão lá. Você pode botar por região. Sou de Mato Grosso, sou de Rio de Janeiro, sou de Goiás, sou de não sei aonde. Ou procure médicos dessa linha integrativa. Nada contra a medicina tradicional. Eu sou da medicina tradicional, tenho uma boa base de formação de medicina tradicional. Mas não dá para ficar mais prescrevendo remédios, esperando as doenças aparecerem em tudo. Então procurem médicos, pesquise o Instagram do médico. Tem alguma referência, senão vocês vão se decepcionar. Ou depósito dessas informações, questionem o médico de vocês, cheguem ali. Mas não façam nada sozinhos, gente. Não tome nenhum tipo de medicação. Procure alguém na cidade de vocês. Teleconsulta. Isso aí ajudou. Então procurem. Né? Nutri, às vezes as Nutri, vou ser bem sincero, às vezes as Nutri elas dão mais show do que os médicos. Garanto 100% para você, que você pegar um cardiologista, tá procurando alguma coisa, tá procurando um cardiologista para arrumar colesterol, não sei o que, e o cara for clássico, vai te meter uma estatina, um antidepressivo, alguma coisa. Se for uma Nutri funcional, numa Nutri integrativa, ela vai te suplementar muito melhor, vai te abordar muito melhor, vai corrigir sua alimentação, vai ser muito melhor para tua saúde. Então não façam nada sozinho, pelo amor de Deus. Infelizmente, vocês ficam me perguntando um monte de obra, caixinha de pergunta. Eu acho que o André sofre com isso também. Ah, meu hormônio deu tanto isso, posso tomar isso? Tomei isso, meu médico prescreveu isso. Eu não posso fazer isso, gente. Suspender tratamento, ver exame por Instagram, isso é sem noção. Isso é sem noção pro médico. Chega a ser chato.
Abro pouco a caixinha de pergunta, eu fico escolhendo pergunta, parece que o cara é chato, não quer responder. Não posso fazer isso. Mas não faço nada sozinha. Outra pergunta. Qual o valor normal do cortisol? Tem que ser salivado? Valor normal do cortisol, tá? Isso varia muito, gente. Não há consenso sobre isso. Vocês vão ver os valores do laboratório tudo assim. Mas de manhã, entre 7 e 8 horas, de 15 a 20, de 10 a 20. Menor que 10 já é muito baixo, acima de 20, 25 já é muito alto. Mas às vezes você vai no laboratório, vai coletar o sangue, você se estressou, você tem medo de agulha, você deu um pico de cortisol na hora, então falseia o resultado. Ou você coletou mais tarde naquele dia, não dormiu bem à noite. Então tu vê que o valor de laboratório não é, a clínica é muito melhor. E o salivar tem a vantagem de coletar na tua casa, né? Se não se estressar, você bota a saliva ali tudo e leva no laboratório. Todos os colegas que trabalham, que avaliam tudo, dizem que o salivar é melhor, fazer o salivar. Daí dá pra você fazer várias dosagens de manhã, de tarde, de noite, ver se o cortisol noturno tá alto, tudo. Eu trabalho mais com a clínica, não com exames. Eu não trato papel, eu trato paciente. O paciente tá na minha frente queixando, vamos tratar. Fala lá. Doutor, fale sobre os seus principais exames. Principais exames, tem uma rotina de 25 exames. Eu avalio todos os hormônios, avalio lá de cima o eixo, né? Cortisol, melatonina, tireoide, todo o perfil de tireoide, avalio FSH, LH, estradiol, prolactina. Então faço toda a avaliação, testosterona, SHBG, dihidrotestosterona, faço a avaliação hormonal. Passando a hormonal, faço a metabólica, colesterol, glicemia, insulina, curva insulino-glicêmica quando precisa. Ácido úrico, TGO, TGP, creatinina, avalio rim, fígado, avalio alimentação, faço todo o histórico metabólico e avalio os micronutrientes. Avalio dosagem B12, B6, B9, complexo B, zinco, magnésio. Tem uma pancada aí de exames, dependendo da clínica, peço outros, às vezes peço antimileriano, às vezes peço CA125, marcador tumoral. Vou fazendo, mas uma base ali, aquele metabólico, hormonal, tudo, a gente tem de rotina. Inclusive eu peço antes da consulta para meus pacientes, né? Aí depois eu vejo individualmente o que mais precisa. Mas não tem uma receita de bolo. Quando o estradiol está alto, as mamas ficam sensíveis? Quando o estradiol está alto, as mamas ficam sensíveis, porque lá nas mamas ele tem receptor, né, epitelial, para que prolifera as mamas, né? E se a progesterona não se liga lá e para a proliferação, a mama fica túrgida, fica sensível. Inclusive, dominância de estrogênio, patologias estrogênio dependentes tem maior risco de câncer de mama. O estradiol não causa câncer de mama, o excesso de estradiol pode causar câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. Por isso que temos que controlar a dominância estrogênica. É um problema, o excesso de estradiol é um problema. O estradiol é fantástico. Inclusive, na pós-menopausa, a reposição de estradiol faz milagres. Traz vocês de volta à vida. Nunca fiquem sem estradiol. Mas em excesso ele é ruim. Mais uma, não? Doutor, como melhorar o estresse? Como melhorar o estresse a gente respondeu. Pode assistir de novo a live. Então, gente, assim, ó, agradecer de coração, prestígio. Pô, tô muito feliz, tô animado. Obrigado a todo mundo que ficou, comentou, mandou perguntas. 220 pessoas até esse horário. Vai ficar muito grande a live, daqui a pouco o Instagram me derruba. Vamos fazer mais, vamos conversar mais, vamos fazer mais. Tem muita coisa, podemos falar de menopausa, de endometriose, de SOP, de TPM, de equilíbrio hormonal, de pílula, do que vocês quiserem, tá? Mas busquem o protagonismo de vocês, botem isso em prática, mandem para as pessoas que vocês gostam e contem comigo. O que eu consigo fazer pelo Instagram e ajudar, eu consigo. O que eu não consigo, eu não consigo. Tem que ser em consulta, infelizmente não consigo me multiplicar, mas tem eu, tem o André, tem o Sérgio, tem a Bruna, um monte de gineco aí dando conteúdo bom. As Nutris ajudam muito, profissionais da saúde. Então, busquem para si, é uma jornada. Cada dia é um conhecimento, cada dia uma coisa, a gente vai aprendendo juntos, vai crescendo, né? Eu também não sou dono da verdade, eu estudo muito, mas eu tento ajudar o máximo possível as pessoas, seja por infertilidade, seja por que for, porque eu entendo que nós precisamos ter essa abordagem integrativa. A medicina integrativa mudou a minha vida, tá? Esse tipo de abordagem que eu faço, há 2 anos atrás eu fazia tudo igual, remédio, anticoncepcional, tudo. Então, é uma jornada aí, tanto pessoal, né, para vocês, então não tem segredo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, beijo,
tia, te amo, tá aqui meu pai, minha mãe, minha tia, toda a família, meus colegas, de coração minhas pacientes, um monte de paciente aí, de coração, um beijo grande, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.